Bem-vindos ao canal Escatológico. Falarei hoje a respeito do papel das sociedades secretas na implementação da cobiçada nova ordem mundial. O presidente Woodrow Wilson, em 1913, citado no livro Secret Records Revealed, Registros Secretos Revelados, do Dr. Dennis Cudd. Bom, ele disse o seguinte: existe um poder em algum lugar tão organizado, tão sutil, tão atento, tão entrelaçado, tão completo, tão disseminado e abrangente, que é melhor sempre abaixar muito bem a voz ao dizer qualquer coisa em condenação a ele. Bom, debaixo das amplas ondas da história humana, fluem as ocultas correntes subterrâneas das sociedades secretas, que frequentemente determinam das profundezas as mudanças que ocorrerão na superfície. Essa já é uma citação do autor Arthur Edward Waite, na sua obra The Real History of the Rosicrucian Steiner Books, a verdadeira história dos livros Rosacruzes de Steiner, de 1977. Bom, o batimento pulsante e intenso do organismo vivo chamado elite não é essa elite ou a zelite que você já ouviu falar, mas da verdadeira elite, aqueles em posições de verdadeira influência e que tomam as reais decisões tão indesejadas por nós, vem conseguindo, se não é que já conseguiu, implementar um governo global, também chamado de nova ordem mundial. Eles têm usado todo o seu arsenal, e ao longo de dezenas de anos e também ao longo de várias gerações, têm empurrado a agenda da nova ordem mundial pela nossa goela abaixo. E nós aceitamos mansamente, não é verdade? Nós temos que fazer esse meia-culpa. Eles têm usado, e continuam usando, é lógico, têm usado, continuam usando, métodos públicos e métodos secretos para nos fazer aceitar a dissolução dos governos constituídos, da Constituição, né? De uma sociedade civil baseada em preceitos constitucionais. E, ironicamente, nós temos sido até gratos por isso. Eles invadiram nossas igrejas, nossas escolas, nossa cultura, nossa economia, nossa história, nossas fortalezas políticas e até mesmo nossas mentes. E sem nenhuma lamentação, perdoamos, ou temos perdoado, a perda do nosso país, a perda dos nossos valores e costumes, a perda da liberdade de pensamento e até mesmo a perda do controle de nossas próprias mentes. Eles detêm nossa economia, nosso sistema político, nossos filhos e, acima de tudo, eles nos detêm de certa forma. Nós que anos atrás teríamos lutado para impedir a derrubada dos valores de nosso querido país e das nossas liberdades, não é verdade? Hoje estamos, sei lá, acabrunhados, hipnotizados, estamos anestesiados, talvez seja essa a palavra. Mas quais são os meios que eles usam para alcançar isso?
para terem uma influência tão disseminada, tão impressionante, tão marcante? Bom, alguns dos meios que eles usam para alcançar esses objetivos são grosseiros, outros são camuflados e feitos a portas fechadas, mas independentemente de como alcançam suas metas, o resultado é sempre o mesmo. Eles planejaram bem, implementaram de forma admirável e nos quebrantaram, ou têm nos quebrantado totalmente. As técnicas deles têm sido variadas e eficientes, mas um dos mais eficazes métodos por trás das cenas é o uso das sociedades secretas. Sabiam disso? Você já ouviu falar desse veículo fundamental para eles, as sociedades secretas? Não ouviu? Elas são reais. Esses grupos sombrios e sigilosos que controlam o mundo por meio de membros poderosos que se escondem e escondem a verdade de nós, que exercem uma força maior do que centenas de megatons de bombas atômicas, existe. E não há um único artigo ou um único livro que possa cobrir a abrangência total do que as sociedades secretas realmente significam, o que elas realmente são, quem são seus membros, o que eles fazem e o que ainda planejam fazer. Portanto, certamente este pequeno vídeo aqui não pode abarcar tudo, né? O que sabemos é o seguinte: seus membros, a maioria homens e algumas mulheres, pertencem ao comando da elite rica. Eles detêm poder sobre nós e se enredam pelo topo dos governos nacionais e das escolas para garantir que as pessoas desejadas sejam colocadas nos cargos e para que a agenda deles seja devidamente implementada. Uma vez eu vi um filme a respeito, eu não me lembro bem o nome, se alguém lembrar aí pode colocar até na descrição, de um jovem brilhante numa universidade, creio que britânica, americana, que foi chamado para fazer parte de uma sociedade dessas aí. E, se não me engano, é aquela Skull and Bones, algo assim, né? Então, para vocês verem que a coisa não é tão inverossímil assim, né? Certamente isso aqui que estamos falando tem muito fundamento. Bom, mas veja só, eu quero esclarecer é o seguinte, que essas sociedades secretas compartilham determinadas características. E o autor David Bay, da Cutting Edge Ministries, ele fez um apanhado de tais características, certo? Então, se você vir algumas pessoas que ajam dessa maneira, certamente, possivelmente, essas pessoas pertencem a algum grupo desses por aí, viu? Orgulho arrogante é uma das características. Os membros dessas sociedades ostentam um senso de que estão acima de todos e são superiores a todos. São superiores aos demais, são uma classe de elite, porque foram escolhidos por seu raro conhecimento inato, daquilo que eles chamam de verdade, né? Enquanto o restante do mundo são meros peões. É a ralé. A verdade secreta que acreditam possuir jamais deve ser revelada aos que não são membros. Os cristãos sabem que apenas Deus é onipotente e pode ser arrogante e perfeito, e não os homens. Mas isso é tido como verdadeiro pela elite das sociedades. Quer dizer, o orgulho arrogante deles é justificável.
Bom, eles possuem também dupla personalidade. Aqueles nas sociedades secretas se comportam de uma forma quando estão com seus colegas, membros, e depois vestem a máscara quando estão em público, certo? Mas os cristãos devem acreditar que Deus é a verdadeira personalidade. Deus sempre é verdadeiro, consigo mesmo e para com os outros. As sociedades como um todo não adoram a Deus porque se consideram como uma forma elevada de vida, mais elevada do que o homem comum, eu e você. Bom, os membros das sociedades também valorizam o ensino de seus caminhos aos novos membros, mas apenas em pequenas quantidades de informação, em doses homeopáticas, até que o membro preencha os requisitos para fazer parte de um escalão superior da organização. É uma espécie de proselitismo. Então, eles consideram que isso seja uma tradição oral, né, sagrada, né, etc. Né? Então, é isso aí. E outra coisa, ao contrário da verdade bíblica, que afirma que o homem é inerentemente mau, por causa do pecado de ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, que não é um mito, viu? Isso não é um mito. Bom, as sociedades ensinam justamente o oposto. Membros dessas sociedades secretas, seja lá o que for, né? Ele pode até se dizer que ele é um cristão, etc., que ele segue a palavra, mas, na verdade, eles ensinam que o homem é inerentemente bom e deve aprender os segredos por meio da filiação a um determinado grupo desses, garantindo que o iniciado, né, esse iniciado, venha preencher o potencial para ser considerado digno bastante para ser inserido como membro da sociedade. Bom, David Bay também aponta que essas religiões, né, eles ensinam que haverá um vindouro Salvador para liderar o mundo. Né? Só que aí será um líder político, né? E nós que conhecemos um pouco da palavra, sabemos a quem ele se refere. Nós cristãos conhecemos o Salvador como Cristo. Mas esses satanistas e os membros dessas sociedades entendem que ele é o anticristo, embora não seja necessariamente rotulado como tal. E que essas duas antíteses, né, travarão um combate para conquistar o poder sobre a humanidade. O verdadeiro Cristo e o anticristo. Bom, essas sociedades secretas não são clubes de adolescentes. Pelo contrário, são organizações sérias e medonhas, com o objetivo de desarraigar todos os governos. E, particularmente, né, o próprio governo da nação ocidental mais poderosa do mundo, que são os Estados Unidos. E porque eles arrancando as raízes de liberdades religiosas e direitos soberanos naquele país, tudo poderá ser como um efeito dominó.